Olá, tudo bem? Como vocês estão? Na aula anterior, mostramos como podíamos transmitir uma informação binária por um canal de comunicações. Vamos supor que a informação seja esta que está aqui. 1, todo 1. Então, qual você acha que seria o valor seguinte? O que aparecerá acima daqui, deste tracinho final. Você teria muita incerteza com relação a esse número? Ficaria muito surpreso se o número seguinte fosse o 1? Na primeira aula falávamos que a informação era uma diferença entre incertezas. Informação igual a S1 menos S2. A incerteza S1 antes do evento acontecer e S2 depois de ter acontecido. Neste caso, tendo percebido que a sequência era toda feita de uns, a nossa incerteza inicial era nula, já que poderíamos afirmar que esse número O1 seria o que apareceria no final. Como vimos, S1 poderia ter sido calculada pela fórmula logaritmo em base 2 de n, sendo n o número de eventos equiprováveis que poderiam acontecer. Neste caso, por conta da sequência anterior, tínhamos certeza que o número de eventos possíveis resumia-se a um único evento, o 1. Assim, esse 1, logaritmo em base 2 de n, seria igual a logaritmo em base 2 de 1, ou seja, 0 bits. Após esse evento acontecer, ou seja, após escrever na sequência O1, o cálculo consideraria o evento factual acontecido cuja incerteza seria também zero. Ou seja, esse evento já uma vez aconteceu, seria a incerteza final, seria quantos eventos aconteceram. Basicamente foi escrito um 1. Então, um único evento. Então, nós teríamos, neste caso, o logaritmo em base 2 de 1 igual a 0 bits. Então, a informação, como vimos, era uma diferença de incertezas. S1 menos S2 igual a 0, incerteza inicial, menos 0, porque já aconteceu, incerteza final, igual a 0 bits. Neste caso, a informação que acontece quando um dígito é acrescentado na sequência anterior é 0 bits por cada dígito. Cada vez que se acrescentamos um dígito, acrescentamos simplesmente 0 bits. E vemos que, neste caso, a informação está relacionada com a surpresa que o evento produz e que, neste caso, não há surpresa alguma, sendo a informação 0. Se ao invés da sequência anterior tivéssemos uma sequência parecida, mas com os seguintes números, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, tal, como seria neste caso o cálculo? Observamos que o número de zeros, fizemos uma estatística, é igual neste caso ao número de uns. Neste caso são 10 uns e 10 zeros. Então poderíamos até imaginar que para isso acontecer, os dígitos se poderiam corresponder com um evento semelhante ao lançamento de uma moeda no ar, onde existem duas alternativas, a cara e a coroa. Até poderíamos pensar que o 1 corresponderia ao evento cara e o 0 poderia até corresponder com o evento coroa. Neste caso, a nossa equação para cálculo de incertezas ainda é válida, já que funciona com n eventos equiprováveis. E neste caso temos dois eventos, o evento 1 e o evento 0, que são equiprováveis. Então, a nossa incerteza antes do número aparecer na sequência seria S1 igual logaritmo em base 2 de n, teríamos dois eventos equiprováveis igual a 1 bit. Então, a incerteza final envolve o único evento, normalmente sempre é o evento que é quando realmente é colocado já
esse dígito escrito, e já uma vez que já é um evento factual, algo que já aconteceu, a incerteza não tem. Basicamente, a incerteza final é logaritmo base 2 de 1, do único evento que aconteceu, igual a 0. Então a informação, neste caso, por cada dígito, seria igual a S1 menos S2, logaritmo base 2 de 2 menos logaritmo base 2 de 1, igual a 1 bit por cada dos dígitos. Por causa deste cálculo ser uma média por dígito, vemos que lo que vai acontecer en este dígito também vai acontecer no seguinte dígito e assim por diante. Já uma vez que temos estabelecido as probabilidades. Então, por causa deste cálculo ser uma medida por dígito, nas situações onde temos longas sequências falaremos de informação média, ao invés de informação, digamos, unitária. Nesta sequência, por exemplo, temos 21 dígitos. Então, a informação da sequência inteira seria a informação média, e média com um tracinho acima, né? Multiplicado por os 21 dígitos, ou seja, uma informação total de 21 bits. Vamos imaginar uma situação diferente, a do código genético. Sabemos que o DNA é uma molécula em forma de fita que alberga uma sequência de 4 letras, ou chamadas também nucleotídeos, que são adenina, timina, citosina e guanina. Imaginemos uma fita deste tipo. Neste caso também foi preparada a sequência para que o número de nucleotídeos de cada tipo fosse idêntico. Então, é um caso também, igual que os anteriores, um caso bem específico. Tá? Assim, a aparição de um nucleotídeo específico na fita DNA é um dos 4 eventos equiprováveis que podem acontecer. Se contamos, vamos ver que temos a adenina igual número de vezes que a citosina, igual número de vezes que a guanina e igual número de vezes que a timina. A informação que aparece cada vez que é acrescentado um nucleotídeo na fita é, fazendo os mesmos cálculos que fizemos anteriormente, logaritmo en base 2 de 4, que seria a incerteza inicial, porque temos 4 letrinhas, menos logaritmo en base 2 de 1, que seria quando já essa letra está escrita. Então temos 2 menos 0 igual a 2 bits por cada nucleotídeo. E a informação de uma fita inteira, se fosse uma fita com 33 nucleotídeos, aí multiplicaríamos o número de nucleotídeos pela informação contida em cada um deles, que são 2 bits por cada nucleotídeo, e teríamos então, na verdade, que uma fita com 33 nucleotídeos, teríamos, neste caso, bem arbitrariamente específico, bem assim, pensado para dar certo, temos 66 bits. Depois já veremos outros casos que são menos específicos. Vamos nos lembrar aqui do conceito de signo, lembra? Apresentado quando estudamos a semiótica, porque nos anteriores exemplos, os dígitos e os nucleotídeos são signos. Assim, a medida da informação é basicamente um valor médio, que se expressa em bits por cada signo. Antes era bits por nucleotídeo, tudo bem. Ou bits por dígito, tudo bem. Mas o que é um dígito e um nucleotídeo? São signos. Então, a medida da informação é bit por cada signo. Tendo isso em consideração, realizaremos alguns esclarecimentos. Olha, aqui temos o túmulo do Boltzmann, que era um cientista que estudou a entropia termodinâmica e também a incerteza. E ele fez esta equação que nós estamos usando. Então, nós temos que a fórmula utilizada até o momento
para calcular a incerteza chama-se fórmula de Boltzmann e somente pode ser usado quando os signos são equiprováveis, tá? É o que nós estamos fazendo, por isso que todos os casos anteriores eram equiprováveis. Futuramente consideraremos eventos com diferentes probabilidades, onde não poderá ser usada a fórmula de Boltzmann. E então utilizaremos a fórmula de Shannon. Quando temos signos por um canal de comunicações, a fórmula de Boltzmann e a fórmula de Shannon fornecem um valor médio de informação que é expresso em bits por cada signo. Então nós temos que a fórmula pode ser usada para muitas coisas, mas quando a fórmula é utilizada especificamente para medir informação num canal de comunicações que aparece um monte de signos, aí primeiro a pessoa faz uma estatística para saber se os eventos são equiprováveis, qual é a probabilidade de cada um dos signos, tá? E aí, por conta de fazer uma estatística, a medida que vamos ter é uma medida de bits por cada signo. Na verdade, nós não estamos medindo toda a informação. É como se estivéssemos medindo um fluxo de informações. Como quando nós medimos litros por minuto por exemplo, tem um vazamento aí. Está vazando 3 litros por minuto. Neste caso, não medimos o tudo, mas medimos o fluxo. O fluxo de informações expressa-se como informação média em bits por cada signo. Lembra? Signo, toda a aula de semiótica que vimos. Então, neste caso, a informação, a incerteza também. Quando temos a fita, aí temos que cair na real, que o que nós estamos fazendo é uma média, tá? Estamos calculando uma média. E por isso calculamos a média, quanta informação tem por cada elemento. Se tivermos uma fita muito longa, isso multiplicar, né, pelo número de elementos. Quando utilizamos a fórmula de Boltzmann para estudar uma sequência de signos, o I também pode ser expressado como informação média, o que nós estávamos falando. Bom, então, olha, aqui estamos falando às vezes de incerteza, às vezes de informação, às vezes de entropia, coisas esquisitas. Então, aqui temos o Shannon à esquerda e o John von Neumann à direita. Então, vamos ver o que o Shannon pensava sobre isso. Só um pouquinho. O Claude Shannon teve algumas dúvidas, na verdade, de como denominar a nova magnitude que estávamos calculando. Podia chamar ela de informação ou incerteza. No caso de incerteza final, como vimos, S1, S2 ser igual a 0. O John von Neumann, aqui à direita, sugeriu para ele denominar a nova magnitude de entropia. E por isso a incerteza escreve-se com a mesma letra S da entropia termodinâmica. Por que chama-se S a entropia? Bom, não tem uma explicação. Porque quem pensou isso na primeira vez colocou essa letrinha, mas não tem uma explicação muito definida. Segundo Tribus e Mackerbein, que eram os autores, citando a Shannon, o Shannon falava: minha maior preocupação era como chamar a nova magnitude. Pensei em chamar ela de informação, mas a palavra era excessivamente usada, então decidi chamá-la de incerteza. Quando discuti com John von Neumann, ele teve uma ideia melhor. Von Neumann me disse: você deveria chamá-la de entropia por duas razões. Em primeiro lugar, sua função de incerteza tem sido usada em mecânica estatística com esse nome, por isso já tem um nome. Em segundo lugar, é mais importante, ninguém sabe o que a entropia realmente é, então em um debate você sempre terá vantagem. Olha que coisa que pensava o John von Neumann. Falar uma coisa que ninguém vai entender para você sempre levar
a vantagem. Então, na verdade, em parte foi o que aconteceu. Por isso, esse tema da incerteza e tudo isso da informação são conceitos bem difíceis de passar. O que eu estou passando para vocês é uma coisa que eu elaborei muito na minha cabeça antes de passar para vocês, para que fosse possível entender. Mas na maioria dos livros está bem difícil de entender, porque misturam todos esses conceitos. Então, existem algumas conexões entre incerteza e entropia termodinâmica, mas essas conexões não contribuem para esclarecer as ideias no nível introdutório. No nosso caso, preferimos falar de informação e incerteza, que era o primeiro que pensou Shannon, para permitir uma melhor compreensão dos conteúdos. Ou seja, não queremos escurecer os conteúdos, não queremos, como falava John von Neumann, ganhar nenhum debate, nós queremos realmente entender, isso é mais importante. Bom, então vamos continuar com nossos esclarecimentos. Onde já falávamos que a informação total por um canal de comunicações resulta, na última linha daqui, de multiplicar o valor médio anterior pelo número total de signos na sequência. Isso nós já temos feito várias vezes. Em geral, numa sequência de signos, a incerteza final que acontece quando é escrito, é materializado o signo na fita, acostuma ser zero. E por isso, na maioria dos livros aparece que informação é igual a incerteza. Nesse caso, seria igual a incerteza inicial. Tá certo? Embora a incerteza S2 acostuma ser zero, vamos mostrar um exemplo em que S2 não é zero. Suponhamos que o aluno Antônio vai entrar numa sala de aula, supondo que ele será o primeiro em entrar e poderá sentar em qualquer uma das 32 cadeiras da sala de aula. Contudo, na hora de entrar, ele viu que 16 das cadeiras já foram ocupadas, restando somente 16 cadeiras. Então ele, nesse momento, recebeu uma informação que desapontou ele. Ele pensava que ia ter, liberdade para sentar em qualquer uma das 32 cadeiras. De repente percebeu que tinha sido aberta a sala antes do tempo, que tinha entrado um monte de gente e eram 16 cadeiras que eram ocupadas. Então, qual seria a informação que o Antônio recebeu na hora que viu as 16 pessoas já sentadas nas cadeiras? Então, a informação, como vimos, calcula-se como diferença de incertezas, onde a incerteza inicial, S1, é igual a logaritmo em base 2 de 32. 32 possibilidades que tem de pegar a cadeira. E essa S1 é igual a 5. E a incerteza final, que teve o Antônio após ver as pessoas sentadas, que tinha 16 sentadas, então sobravam 16 cadeiras. Então, logaritmo em base de 16, as cadeiras que restaram, igual a 4. Então, a informação calculada como diferença de incertezas seria de 1 bit. Bom, aqui, olha, aqui neste exemplo, vemos que é diferente dos exemplos anteriores. Aqui é um exemplo pontual. Um exemplo onde eu calculo incerteza inicial e incerteza final. E aí temos 1 bit de informação. Não é 1 bit por cada dígito. Não. Por quê? Por causa da natureza do exemplo. Nos exemplos anteriores, éramos uma sequência de dígitos. Então aí sim, aí podemos falar de bit por cada dígito, tá? Então veja-se que às vezes a pessoa fica um pouco a confusão entre o que é informação média e o que é informação. Informação sempre é a diferença de incertezas, tá? Só que esse cálculo às vezes acontece, como neste caso, um exemplo pontual, numa situação específica, e outras vezes, que é a maioria das vezes, é feita para calcular a informação por um canal de comunicações.
De fato, o Claude Shannon trabalhava nos laboratórios Bell e para ele foi encomendada a tarefa de calcular quanta informação passava pelo canal de comunicações. E ele chegou a esta conclusão, as conclusões que estamos passando para vocês. Tá? Então ele trabalhou, por isso que na mente do Shannon, na verdade, a utilização primordial de toda esta teoria era para calcular quantas informações passava por um canal de comunicações. E para isso ele teve que fazer uma média e no final o cálculo vinha como se fosse um fluxo de informação. Bits por cada dígito. Como se fosse um fluxo de água que passa por uma torneira. Litros por cada minuto, etc. Então, neste caso, é bem diferente. Uma coisa seria litros, tudo bem, um cálculo específico, mas quando se trata de fluxo, estamos já falando bits por cada dígito, ou signo, na verdade, de modo mais geral. Então, vamos voltar novamente ao passado e vamos voltar para o código Morse apresentado anteriormente, que consta de 36 sequências de traços, longos e curtos, para representar os números e as letras do alfabeto inglês. No século XIX, um único funcionário operava o telégrafo. Com seu dedo indicador, apertava o botão do aparelho para escrever milhares de letras diárias. Felizmente, o criador do código, Samuel Morse, pensou também no conforto do operador do telégrafo, porque ele pensou: vamos fazer a letra E, que é a mais frequente do alfabeto inglês, que também seja a mais enxuta. Neste caso, você vê aqui, a E é um ponto. Isso permitia ao operador ficar um pouquinho mais descansado. Assim, as letras mais usadas eram também as mais enxutas, fazendo a labor do operário de telegrafia mais amigável. Um defeito do código Morse que limitava muito a velocidade de transmissão do mesmo era que após cada letra era necessário colocar um espaço, ou seja, parar com uma vírgula, né? Um espaço, para saber quando começava o código seguinte. No caso dos códigos digitais, há duas possibilidades. A primeira é estabelecer um comprimento fixo para cada elemento do código, como acontece no código ASCII. Aqui vemos que no código Morse temos comprimento variável, mas no código ASCII tínhamos comprimento fixo. E por conta do comprimento fixo, que já sabíamos quando terminava uma letra e começava a seguinte, íamos contando até 8, isso seria um byte. Terminado o primeiro byte, começa o segundo byte, começa o segundo código. Então, uma forma de saber que letra estamos é simplesmente ir contando, que em cada letra são 8. Então, nós sabemos, digamos, diferenciar uma letra de outra e não precisamos colocar um espaçamento. Mas outra possibilidade era criar códigos parecidos com estes, mas com comprimento variável, tentando que as letras mais frequentes possuam menos dígitos binários. Imagina, aqui vemos qual seria o código mais frequente do teclado. Então poderíamos falar, então vamos fazer uma redução, vamos colocar ela como menos dígitos. Isso poderia ser cogitado. Só que aí, como nós separaríamos? Já não seria por cada byte, teríamos que fazer alguma forma de separar um código de outro. Felizmente, esta situação foi resolvida com os códigos digitais chamados códigos sem prefixo, também chamados códigos prefixo. Ou seja, é o mesmo com um código sem prefixo que um código prefixo. São formas de chamar a este tipo de códigos. Um código ou repertório é também chamado código prefixo quando nenhum dos símbolos do mesmo aparece no início de um outro símbolo. Por exemplo, um repertório formado pelos símbolos 00, 01, 10 e 101 não seria um código prefixo porque o 10 aparece no início de 101.
Os códigos prefixos são muito úteis para comprimir dados e de fato são utilizados nas computadoras para esta finalidade. O código de Huffman, que nós vamos explicar agora, é utilizado para zipar os arquivos de computador e é um código de tipo prefixo. Lembremos que nos computadores todos os códigos se armazenam em binário e zipar um arquivo, no fim das contas, significa reduzir o número de dígitos binários que compõem o arquivo sem perder as informações. A seguir explicaremos con un exemplo como funciona o código de tipo Huffman. Codificações mais avançadas, como a de Lempel-Ziv-Welch, fogem do escopo introdutório do curso e pela sua complexidade não vai ser explicada. Então somente vamos explicar aqui o Huffman, mas já antecipamos que existem códigos mais avançados, como Lempel-Ziv-Welch, e que vocês, se quiserem, podem ir atrás dessas informações e procurar como funciona. Imaginemos então, como exemplo do código Huffman, que temos um alfabeto formado por 5 letras que é utilizado numa longa sequência de dados. A, I, U, I, E, O, U. Vamos supor que temos um monte de A's e de U's, uma sequência bem longa. Então, tendo 5 letras, poderíamos calcular com quantos dígitos binários poderíamos codificar elas de modo convencional. A equação já conhecida para saber quantos dígitos binários era aquela que era a função teto. Neste caso teníamos 5 letras e então tínhamos que com 3 dígitos binários podíamos codificar as 5 letras. Uma possível codificação, como vimos, era esta aqui. Mas para reduzir o número de bits de algumas vocais, como no código Morse a letra E, usaremos uma codificação de tipo prefixo, porque gostaríamos que a codificação da letra mais frequente, a letra E, também fosse a mais enxuta. Suponhamos que analisando a sequência obtemos as seguintes probabilidades. Para cada vocal, a probabilidade de OA é 0,2. A probabilidade de E é 0,32. A probabilidade de I é 0,18. A probabilidade de O 0,15. A probabilidade de U 0,15. Então aqui temos as probabilidades. E o que temos feito é ordenar de maior para menor as probabilidades. Cada signo é as suas probabilidades. Então nós temos o signo E é aquele que tem maior probabilidade, assim para, digamos, progressão decrescente. Então vamos fazer o algoritmo de Huffman. O algoritmo que realiza a codificação por Huffman parte das probabilidades, como vimos, ordenando os signos em ordem decrescente de probabilidade, como pode ser visto na coluna aqui que acabamos de mostrar. Após ordenar os signos, agrupamos os dois signos com menor probabilidade, que estão na parte inferior da tabela, estes dois, O e U, tá? E somando suas probabilidades. Neste caso, somamos as probabilidades de vocais O e U, sendo esta soma igual a 0,3. Na coluna seguinte, realizamos uma nova ordenação decrescente, considerando o novo grupo OU, que está aqui, como se fosse um único elemento. E aí, fazendo a ordenação, vemos que ele fica em segundo lugar. 0,32 para o E, o OU 0,30 em segundo lugar, e assim em progressão decrescente. Então vamos fazendo este mesmo método várias vezes até chegar a um ponto em que já somente temos dois elementos. E aí vamos fazer o seguinte: etiquetamos o primeiro elemento como 0 aqui acima, tá? Depois vamos etiquetar o seguinte como 1, mas primeiro vamos nos focar nesse 0 aqui. A partir desse elemento 0,
recuamos para a esquerda. E quando há alguma bifurcação, como aqui no gráfico, acrescentamos o sufixo 0, ao 0 acrescentamos um outro 0, sufixo, né, detrás, na parte do ramo superior, e o sufixo 1 no ramo inferior. Então, 0, 0, 0 na parte superior e 0, 1 ou 1, o sufixo 1 no ramo inferior. Desse modo, a partir do código 0, obtemos o 00 e o 01. Continuamos recuando. Então, aqui já temos 00. Então, continuamos recuando e chegamos aqui, nós chegamos no final sem ter encontrado nenhuma bifurcação. Mas neste outro caso recuamos 01 e aí o que acontece? Que encontramos bem no final uma bifurcação. E aí que nós fazemos, como fizemos anteriormente, ao código anterior, neste caso que era o 01, 0101, acrescentamos o sufixo 0 no ramo superior e o sufixo 1 no ramo inferior. Então temos aqui, para O, já terminamos o processo, temos um código 010. E para U, o código seria 011. Mesmo que para E seja 00. Então já resolvimos 3 códigos. Agora vamos ver o que nós fazemos quando utilizamos o segundo elemento da última coluna. Então, no segundo elemento da última coluna, colocamos um 1. E aí fazemos todo o processo idêntico que o anterior. Pegamos o 1, vamos trasladando o 1, temos aqui seria o 1 tal. E aí o 1, chegamos nesta bifurcação. Ramo superior ao 1 se acrescenta na parte superior um 0, na parte inferior um 1, tá? Continuamos, não encontramos nenhuma bifurcação e o 1, 0 continua sendo um 0. E aqui o 1, 1 continuamos para frente, não encontramos também nenhuma outra bifurcação e vira um 1. Então já nós temos codificado por Huffman todos os signos, neste caso que eram as vocais. Então codificamos deste modo. Vemos que a e E tem comprimento 2 e o I também tem comprimento 2. Temos um 0, 0, 0. E já O e U são signos que são vocais que já estão codificadas com código binário que tem comprimento 3 dígitos binários. Então, segundo foi comentado, a codificação de Huffman tem a vantagem sobre outros tipos de codificação de ser uma codificação de tipo prefixo. Isso permite juxtapor os códigos em sequência, sendo possível ler eles de esquerda para a direita. Vamos, por exemplo, fazer um exemplo. Aqui temos este código. Vamos tentar ler esse código utilizando a nova codificação obtida por Huffman. Então, como nós fazemos? Partimos da esquerda. Procuramos 0. ¿Existe algum 0 aqui? Não. Então continuamos avançando. 0, 1. ¿Existe algum 0, 1? Também não. Continuamos. 0, 1, 0. ¿Existe algum? Ah, sim. O. Então estes 3 primeiros já teríamos aqui uma letrinha O. Continuamos. Já temos O. Agora vamos avançar o 1. O 1 tem alguns? Não. Sozinho o 1 não tem nenhum. Mas 1, 0 sim. 1, 0 é A. Então temos OA. Antes já temos resolvido até aqui. Agora vem o 0. 0 não tem nenhum. 0, 0 tem? Ah, sim. 0, 0 é uma letra E. Agora temos já lá E. Já partimos agora de 0, 1. 0, 1 temos? Não. 0, 1, 1. Temos sim U. É uma U. 1, 1 temos I. E 0, 0 temos sim E. Então nós temos no final que traduzido esse código para esta sequência de vocais. E não tem dúvida nenhuma, não tem realmente nada que impeça fazer tudo de modo correto. Vamos supor que por algum problema que houve no início, começamos a ler no meio do código, a partir do tracinho aqui, tá? Vemos que o 01 na verdade não existe em nenhuma parte, estamos quebrando na verdade o código inicial. 010 era O, né? 00 está quebrado e estamos começando
no meio da O. Ou seja, basicamente fazendo um pequeno estrago aqui. E queremos ver como se comporta este código de Huffman quando estamos começando a nossa interpretação, a nossa decodificação a partir de qualquer ponto. Então aí começamos e fazemos 0, 1, notem. 0, 1, 0 é uma letra O. Tudo bem? Então 0, 1, 0 seria O. 0, 0, temos uma letra E. Aí 0, 1, 1 é a letra U, 1, 1, e aí é igual que antes, 1, 1 e uma I e um O igual a I. Então o que acontece? Vemos que a tradução seria O, E, U, I, E. Quando na verdade a correta seria O, A, E, U, I, E. Então vemos que se começamos no meio, é lógico, né, que também seria uma milagre que a coisa não desse certo, né? Então não deu certo, é lógico, porque estamos pulando um pedaço aqui. Então vemos que o primeiro foi errado, tá? Mas depois já, a partir do E, já deu certo. E, U, I, E. E aí poderíamos continuar. Então vemos que mesmo o código prefixo tipo Huffman realmente é muito robusto também, porque podemos começar por qualquer parte, que tudo bem, vamos expressar as primeiras interpretações, as primeiras decodificações, mas depois já vai e funciona perfeitamente. Então, um conceito muito importante também é que permite saber a taxa de compressão de um algoritmo, é o chamado comprimento médio do código. Aqui temos comprimentos individuais, 2, 2, 2, 3, tá? Mas queremos saber o comprimento médio. E o comprimento médio é muito importante saber como se faz, porque esta equação é essencial. Se tivermos que falar o que é mais importante de todo o que vamos falar sobre informação, é saber como fazer a média de uma magnitude expressa com probabilidades. Então, neste caso temos que tínhamos falado que a A tinha uma certa probabilidade de acontecer, tá? Lembra do início do código da coluna aqui de Huffman, aqui, bem no início, aqui, tá? Aqui aparecem as probabilidades. Então já temos os signos e as probabilidades. Então aqui, para calcular o comprimento médio, do código, temos que considerar o comprimento e a sua probabilidade. Então, o comprimento médio do código, aqui de todo este código, seria comprimento de A pela probabilidade de A, 2 multiplicado pela probabilidade, 0,2, mais comprimento de E pela sua probabilidade, 2 por 0,32, comprimento de I pela sua probabilidade, 2 por 0,18, comprimento de O pela sua probabilidade, 3 por 0,15, e comprimento de U pela sua probabilidade, 3 por 0,15 também, tá? Anterior também era 3 por 0,15. Fazendo este cálculo, obtemos que o comprimento médio é 2,3 bits por cada letra, por cada vocal, ou cada signo. Então temos tido um ganho considerável, já que originariamente pensávamos codificar as vocais com 3 bits, e agora é possível codificar com 2,3 bits. Mas, professor, não podemos fazer isso. Tudo bem, eu sei que não podemos, só que não vamos conseguir codificando algumas como 2 e outras como 3, o que foi o que aconteceu aqui. Então, embora para sequências pequenas possamos calcular o comprimento da sequência somando-se os comprimentos das vocais envolvidas, por exemplo, nos casos anteriores, simplesmente sumamos 2 mais 3, mais o que for, né? Somando. Mas como nós, em geral, temos sequências imensas de letrinhas passando por um canal de comunicações, para sequências grandes, o mais fácil é contar o número de vocais e multiplicar pelo comprimento médio que acabamos de calcular. Por exemplo, numa sequência de 1000 vocais, o comprimento seria de 2300 dígitos binários. Pode acontecer um erro, mas seria mínimo, porque estamos calculando o comprimento médio e simplesmente multiplicar pelo número total. Então, observamos que o comprimento médio mede-se igual que a informação média, em bits por cada signo.
Quando a compressão da informação não é perfeita, o comprimento médio é maior do que a informação. Ou seja, temos um conteúdo de informação em bits, mas se a compressão não é boa, o comprimento do código é maior do que a informação. O comprimento médio pode ser reduzido, mas nunca poderá ser menor que a informação, porque a informação sempre será menor ou igual, informação média menor ou igual que o comprimento médio, que, como sabemos, pode ser calculado no caso de eventos equiprováveis pela fórmula de Boltzmann. Então, a informação, até o momento, sabemos como calcular ela, no caso de eventos equiprováveis. Então, o seguinte quociente, chamado eficiência do código, pode se aproximar de 1, mas nunca ser maior do que 1. Então, esta seria a eficiência de um código. A informação sempre vai ser menor contida num código do que o comprimento. Por quê? Porque o comprimento médio do código. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Fazer um código perfeito seria aquele que fosse idêntico à informação. Mas nós sempre vamos fazer um código no qual vamos acrescentar sem querer alguma informação redundante, alguma coisa. E por isso, o comprimento do código vai ser sempre maior do que a informação. E esta eficiência do código vai ser sempre menor ou igual do que 1. Vamos colocar um exemplo de código eficiente com os dados que nós temos. Vamos voltar ao tema dos nucleotídeos do DNA. Suponhamos que os 4 nucleotídeos, a adenina, timina, citosina e guanina do código genético, do qual falaremos na aula próxima, aparecem na fita de DNA com a mesma probabilidade. Isso já suponhamos que era assim, mas não é assim, mas neste caso vamos supor que seja desse modo. Então, anteriormente mostramos que a informação média de cada nucleotídeo era, utilizando a fórmula de Boltzmann, informação média igual a incerteza inicial, logaritmo em base 2 de 4, 2 bits por nucleotídeo. Então, nós tínhamos sim um valor para essa informação média, 2 bits por nucleotídeo, porque supunhamos que todos os nucleotídeos tinham a mesma probabilidade. Então, se nós aplicarmos todo aquele algoritmo de Huffman, que nós não vamos colocar agora para não entediar vocês, como todos eles, o A, T, C e G têm a mesma probabilidade, vocês podem fazer o calculinho do Huffman, mas todos seriam com a mesma probabilidade, poderíamos ter essa codificação A00, T01, C10, G1. Não tem códigos mais enxutos. Por quê? Porque todos têm a mesma probabilidade. Todos são igual, digamos, de prováveis. Então, fazendo o Huffman, façam vocês vão ver que pode dar este tipo de codificação. Então, o comprimento médio deste código é, se todos são 2, o comprimento médio é também 2, né? Então, tínhamos que a informação média por nucleotídeo era igual a 2 a partir da fórmula de Boltzmann, e o comprimento deste código era 2. E neste caso, a eficiência do código era informação média 2 dividido por comprimento médio 2 igual a 1. Então, isso significa que temos um código 100% eficiente. Este caso seria de um código totalmente eficiente. Então, até o momento, na hora de calcular a informação média, havíamos considerado eventos equiprováveis, utilizando para calcular a informação a chamada fórmula de Boltzmann. Lembra da fórmula que aparecia no túmulo de Boltzmann? Essa aí. Mas, se tivermos eventos que não são equiprováveis, aí a coisa fica mais complicada e teríamos que fazer outra fórmula, mas agora já temos condições de apresentar dita fórmula, a fórmula de Shannon, por causa de termos introduzido algumas ferramentas matemáticas que são necessárias para isso. Mas nós não vamos fazer isso agora. Nós, na verdade, somente estamos anunciando que já explicamos os conceitos mais fundamentais, somente que o conceito de informação para eventos não equiprováveis
nós vamos explicar na próxima aula. Vamos ficar com esta ideia. A ideia do bit. O bit mede a informação, mede a incerteza e também mede o comprimento de um código. O bit é a quantidade de informação necessária para tomar uma decisão perante duas opções igualmente prováveis. Aquela coisa que você estou em cima do muro. Puxa, não sei. Será que eu vou no feriado com minha família ou será que eu fico em casa com minha namorada? O que eu faço? Estou acima do muro. 50-50, cara a coroa, tá? Essa informação. Quando os eventos são equiprováveis, que são todos os exemplos que acabamos de ver, usamos a informação pela fórmula de Shannon, que é logaritmo em base 2 de n, onde n são o número de eventos equiprováveis. Olha que fácil essa fórmula, mas somente quando são equiprováveis. Porque, na verdade, quando os eventos não são equiprováveis, temos que aplicar a fórmula de Shannon. Ou seja, tudo que nós temos visto fica igual, somente quando fala-se cálculo de informação. Se os eventos não são equiprováveis, aí você já coloca a fórmula de Shannon. Tudo igual. Até a eficiência do código, tudo, né? Vamos dividir eficiência igual e informação dividida por comprimento do código. Aí, quando você coloca a informação, se os eventos não são equiprováveis, você coloca a informação segundo a fórmula que vamos a apresentar agora, que é a fórmula de Shannon, tá? Mas somente vamos apresentar essa fórmula agora, indicando P cada uma das probabilidades de cada um dos eventos envolvidos, ou dos signos envolvidos, que também pode ser calculada deste outro modo. Aqui tem duas formas de calcular, e nós não vamos explicar nesta aula de hoje, porque vamos deixar isso para a aula do próximo dia. Mas fica claro que todo o que é importante já temos visto. A única coisa que faltou era calcular a informação em eventos não equiprováveis. Mas, se temos que calcular alguma coisa, tudo isso já foi apresentado, e somente calcular a informação com a nova fórmula que vamos dar a partir do próximo dia, tá? Por que temos deixado isto para o final? Porque a informação, cálculo da informação por Shannon, precisa de um conceito que acabamos de passar no final, agora, que era comprimento médio. Porque, igual que existe o comprimento médio calculado como produto dos comprimentos pelas probabilidades, também existe o conceito de incerteza média, que seria as incertezas de cada evento multiplicada pelas suas probabilidades. E disso vamos falar no próximo dia, e vai ser assim já o fechamento, tá bom? Ok, bom, então espero que vocês tenham gostado, não tenha sido muito difícil, porque esta seria realmente a aula mais complicada do curso. Mas, bom, espero que tenham gostado e que, digamos, já consigam entender um pouquinho mais como medir a informação. Ok, um abraço. Tchau, tchau.